Olá, meu nome é David William, aluno da UFRN, orientado pela professora doutora Daniela Amaral, e vou te contar um pouquinho da experiência maravilhosa que foi meu projeto de intervenção. O primeiro passo foi um momento curto de interlocução em sala de aula, levando algumas propostas prévias para a turma e ouvindo sobre o contexto que se encontravam, que era próximo ao Enem. Foi uma ideia positiva, pois os alunos se mostravam dispostos a falar sobre as suas dificuldades e a ideia casava com a questão de eles estarem no terceiro ano do ensino médio. Dando prosseguimento, por se tratar de um projeto colaborado pelo docente, ocorreram algumas reuniões via Google Meet, onde maturávamos as ideias possíveis. Para buscar ainda mais o aprimoramento do projeto de intervenção, teve outro momento de discussão e escuta em sala de aula com as novas ideias após as reuniões virtuais. Apresentamos as proposições retificadas para as últimas adaptações, sempre priorizando a convergência entre as duas visões, tanto a minha do professor quanto a dos alunos, dando ênfase aos maiores desafios dos discentes. Então, com a aprovação de todos, separei 2 dias para a finalização do material de apoio ao projeto de intervenção. A aplicação prática foi feita em 3 etapas, de 2 aulas cada. O primeiro momento saiu como planejado. A maioria dos alunos que solicitaram suas questões foram assíduos no início da execução do projeto, além de terem sido muito participativos. A todo momento levantavam a mão e tiravam suas dúvidas a partir da oportunidade interativa. Foi considerado que em um momento anterior já tinha sido trabalhado pelo docente o gênero textual dissertativo argumentativo e o tema da redação, que era a violência contra a mulher. Mas, apesar disso, alguns pontos foram recapitulados sucintamente. De igual modo, ocorreu a explicação de como estava estruturado o material de apoio e de que forma ele poderia ser útil em suas possibilidades. A partir disso, foi ensinado aos alunos sobre os conectivos e como seriam utilizados em cada parte do texto em respeito às competências exigidas pelo Enem. Em outro intervalo, foi apresentada uma redação nota 1000, que se encontrava no material de apoio, composta por lacunas vazias, em que foi solicitado a cada um deles que preenchessem com cada expressão linguística que estava acima do texto no material, e encaixavam-se perfeitamente em cada espaço, até chegarmos no momento de correções e dúvidas sobre as escolhas, explicando por que supostamente seria mais adequado tal escolha ou por que naquele caso não poderiam ser consideradas algumas ideias propostas. No segundo momento, os alunos se mostravam ainda mais dispostos, dado envolver o uso da redação deles para análise. Vale frisar que tudo que foi apresentado estava incluso nesse material, seguindo a ordem proposta. Foi escolhido um texto com maior quantidade de falhas e outro que permitia aprimorar as ideias e manter sua estrutura. Assim, foi explicado e detalhado o porquê da primeira redação não ter dado certo em algumas competências, justificando a penalidade da nota e o que poderia ser feito para reverter tal situação. Em seguida, ocorreu a explanação de como a segunda redação estava no caminho correto do gênero e do tema retratado, mas poderia atingir uma nota melhor em alguns detalhes e escolhas de conectivos e repertórios sociais. Visto isso, foi apresentados argumentos sobre o tema, estimulando que poderia ser utilizado nas duas redações, usando tanto a citação direta como a indireta. Ao final do momento, foi apresentado um pouco sobre o que passei na minha jornada ao caminho do Enem e como o desafio de lidar com a ansiedade requer a procura de ajuda e acompanhamento. Ademais, foram aludidas algumas técnicas que poderiam ser utilizadas pré e durante a prova, reafirmando sempre a necessidade do cuidado de saúde mental e da importância de preservar o momento de lazer e de descanso para uma boa execução da prova. Ao final do dia, foi solicitado que os alunos reescrevessem pelo menos uma parte do texto ou ele por completo, levando em conta as dificuldades e as peculiaridades de cada um. A partir do que foi exposto e discutido, no próximo encontro, seriam feitas as possíveis ressalvas e observações com cada um ou em grupo. Dada a situação, no último encontro foram feitos apontamentos de forma individual, por ser uma sexta-feira e, tristemente, quase não terem alunos presentes nessa escola. Apenas 8 discentes apresentaram pelo menos um trecho de reescrita, sendo dividido igualitariamente o momento com cada um deles. Por outro lado, facilitou o diálogo e compreensão de cada um, por reduzir a vergonha que a coletividade também poderia causar. Portanto, pode-se afirmar, a partir dos comentários e reflexões citados, que o projeto surtiu efeito, dado que os alunos evoluíram positivamente e passaram a visualizar o texto dissertativo argumentativo com menor temor,
Também por tirarem as mais variadas dúvidas e estarem sempre dispostos a ouvir e melhorarem. Foram diversos os comentários de agradecimento e, principalmente, por eles terem a oportunidade de poder trabalhar e aprimorar o que mais tinham dificuldade. Com a correção individual, foi notado o uso propício dos argumentos, dos conectivos e das citações, respeitando a norma padrão exigida pelo Enem. Bem como foi notado uma mudança brusca em alguns alunos que me chamou muita atenção, os quais talvez não se sentiam capazes e tinham dificuldade de se pronunciarem criticamente. Ou melhor, não tiveram as devidas oportunidades, sendo esse projeto de intervenção um mediador de saberes e crescimento. Para mais, tive a oportunidade de reencontrar com alguns alunos após o primeiro dia do Enem, em que me falaram que conseguiram desbravar o tema e que não era tão absurdo como imaginavam, apesar dos nervosismos e tensões na hora da prova, que em alguns casos foram necessárias e úteis as técnicas de respiração para ansiedade ensinadas, o que colaborou para a redução do estresse mental e da melhoria na concentração de cada um deles. Essas são minhas referências. Obrigado pela atenção.